Se caso um dia você decide explorar a Amazônia e por um descuido acabar se perdendo seus amigos no meio da mata fechada, a primeira coisa que você não deve fazer é gritar. Porque lá dentro da floresta amazônica, nem sempre quem responde ao seu grito vai ser um amigo seu. Por mais que o desespero bata e o barulho da floresta comece a te sufocar, nunca dê um grito buscando por socorro. Em vez disso, você deve procurar uma árvore que tenha uma sapupema, que é uma espécie de raízes largas que parecem paredes ao redor do tronco. Vai pegar um pedaço de madeira resistente, ou até mesmo um teçado, caso estiver segurando um, e bate com força no casco da árvore. O som vai ecoar pela floresta toda como um tambor, e quem tiver entre 2 ou 3 quilômetros de distância de você vai conseguir ouvir esse som. Isso daqui é um aviso da natureza aqui, ó. Essa daqui é a árvore de sapupema. Se eu me perder na mata, eu não encontrar saída, se eu encontrar uma árvore dessa, eu posso emitir um som, um eco, batendo na árvore, e alguém pode me encontrar, eu posso me comunicar. A floresta sabe imitar muito bem qualquer som. Se você gritar, a floresta responde exatamente com o mesmo tom de voz do seu parceiro, te atraindo cada vez mais para o fundo da mata. Você vai seguindo a voz achando que está chegando perto do seu grupo, mas na verdade está sendo conduzido para um lugar ainda mais distante deles. Chega o momento da caminhada que você percebe que já passou por aquela mesma formação de raízes há uns 10 minutos atrás. Mas isso deveria ser impossível, já que você só andou em linha reta. Aí você se dá conta que já não escuta mais as vozes dos seus amigos e que se perdeu ainda mais no caminho. Eu falei pra ele, não sai da minha cola. Quando eu enrolei o cipó, eu falei, nós tem que ser rápido. Vocês são moleque novo no mato. Quando estiver perdido, faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, esconde bem a ponta. Aí tu vai, ó. Esconde ali, ó. Qualquer lugar tu esconde. Dizem que quando você se perde na Amazônia e percebe que está passando pelo mesmo lugar várias e várias vezes, como se a floresta estivesse se repetindo, isso pode significar que você está sob o efeito de um encantamento, geralmente ocasionado pelo famoso curupira ou pela matinta pereira. Mas quem é do norte, de quem vive da safra do açaí e precisa entrar na mata todos os dias, sabe exatamente como quebrar esse encantamento. Se você sentir que a mata te prendeu, você precisa de uma pecônia. Para quem não sabe, a pecônia é uma corda improvisada que o ribeirinho usa nos pés para subir no açaizeiro. Se você tiver com uma na mão, o ritual é simples. Enrole ela e jogue ela para trás de você. Siga em frente sem olhar para trás nem por um segundo. A lógica por trás disso é meio bizarra, mas dizem que funciona, já que a entidade que te encantou vai parar justamente o que está fazendo só para desatar o nó daquela pecônia. Parece que ela é meio curiosa e obsessiva em desatar nó. O tempo que ela gasta desatando o nó que você fez é o tempo exato que o encantamento se quebra e o caminho real se abre de novo para você fugir e chegar em casa. Mas Juan, e se eu não tiver uma pecônia? Bom, você pode cortar uma folha de açaizeiro, fazer o nó ali mesmo e jogar para trás e correr, que vai funcionar do mesmo jeito. Tu enrolou o cipó lá, tem que sair rápido, rápido mesmo. Porque ela vai pegar o cipó, ela vai fazer de tudo para desenrolar rápido, mano. Entendeu? Senão já era pra ti, pai. É, a selva não é pra qualquer um, não. Tava perdido, né, Diogo? Calma, mano. Mano, andamos, tava dando em círculo já, aí eu malhei. Eu vi, porra, tem alguma coisa errada. Quando uma pessoa de fora escuta isso pela primeira vez, é comum elas não acreditarem e dizerem que é só mais uma lenda local. Para ser bem sincero, eu também concordaria com eles. Até então, essa história parece muito um conto da Disney. Mas e quando alguns desses casos viram notícia e até documentários oficiais da Netflix? Caçador encontrado após 50 dias desaparecido na floresta teria sido encantado por entidades da mata. Essa manchete saiu agora, semana passada, e ela não está sozinha. Lembra do avião, por exemplo, que caiu lá em 2023 na Amazônia com as crianças? Então, as crianças sobreviventes também relataram a presença de uma entidade ali da mata que ficou com elas o tempo todo. Isso inclusive tá no documentário da Netflix. Netflix, me nota. E ó,
Esses relatos não são casos. É muito comum ouvir notícias de pessoas que, mesmo conhecendo a mata, se perderam por vários dias. Como nessa notícia que foi publicada pelo G1 em maio de 2025, onde um caçador foi encontrado após 50 dias desaparecido na imensidão da floresta. São 50 dias desaparecido. Como que alguém sobrevive tanto tempo assim, sem suprimentos e cercado por predadores reais? O relato dele é no mínimo intrigante. Ele diz que se perdeu após ter sido encantado por uma entidade da floresta, que se dizia Mãe da Mata. Para quem cresceu aqui no norte, é comum ouvir dos mais velhos que as florestas são lugares que nunca estarão verdadeiramente vazios. Então, os mais velhos sempre recomendam que, antes de adentrar em qualquer lugar da natureza, nós precisamos pedir licença. E isso é meio bizarro, porque, pra que a gente precisa pedir licença? É como se as pessoas daqui entendessem que a natureza do norte tem suas próprias regras. Existem presenças nas florestas que sabem exatamente a intenção de cada pessoa. Se entrar com brincadeira na mata fechada, a mata simplesmente pode brincar de volta com você. Se entrar com boas intenções, mas mesmo assim se perdeu, pode ficar tranquilo. A mata pode ajudar você a sair de lá. Em 1º de maio de 2023, uma notícia alarmante começou a circular em Bogotá, na Colômbia. Um avião Cessna 206 havia desaparecido durante o trajeto entre Araraquara e São José del Guaviare. 7 pessoas estavam a bordo, entre elas 4 crianças indígenas e sua mãe. Esse documentário da Netflix me fez questionar que tudo que cresci ouvindo realmente não era só uma lenda. Lá em 2023, um avião caiu na Colômbia com 4 crianças e 3 adultos. No entanto, a mãe delas e mais os 2 adultos morreram logo no momento do acidente. Então, as 4 crianças ficaram vagando sozinhas pela Amazônia por 40 dias. E se eu não me engano, a mais velha lá tinha 13 anos e o mais novo ainda nem tinha completado 1 ano. Enquanto o exército colombiano usava satélites, drones e alto-falantes, ou seja, tecnologia de ponta, os líderes indígenas que também ajudaram na busca disseram que nada disso funcionaria se a mata não quisesse que elas fossem encontradas. Eles explicaram aos generais que as crianças estavam presas em um encanto que meio que escondia as crianças. Então, mesmo o exército passando próximo do local do acidente, eles não conseguiriam ver as crianças de jeito nenhum. Era como se a floresta tivesse usado um tipo de capa de visibilidade por cima das crianças. Aquela mesmo que você já viu nos filmes de Harry Potter. Quando as buscas pareceu ter fracassado e a tecnologia dos generais já não estava mais dando resposta, fazendo inclusive os militares desistirem bem antes que os indígenas. Um monte de adulto que conhece o local, ficou doente pra caramba, só não morreu porque o cara do exército tinha remédio. Como que essas crianças vão estar vivas? Elas são 4 crianças. E começa a ter uma desistência, as pessoas começam a desistir pela busca porque começam a falar, gente, essas crianças morreram, vamos encarar o fato. O exército, ele vai desistir no 34º dia. Mas os indígenas ficam e eles falam, então tá, então vocês ficam aqui, a gente vai voltar, mas você me liga e eu volto. Os indígenas decidiram que era hora de usar suas próprias técnicas para ajudar a localizar as crianças. Eles fizeram o que os ancestrais ensinaram para eles, que é abrir um canal de comunicação com a floresta. Eles realizaram rituais com Iajé, que é conhecido como ayahuasca aqui no Brasil. Através dessa medicina, os anciãos entraram em um estado de miração, que é tipo uma revelação, para pedir aos espíritos que libertassem as crianças. E o que aconteceu parece até roteiro de filme. Um dos indígenas ali, durante o ritual, afirmou ter visto exatamente onde as crianças estavam e disse o dia e a hora em que elas seriam encontradas. Dito e feito. No dia seguinte, as equipes seguiram em direção onde a visão apontava e acharam os 4 irmãos às 3 da tarde, exatamente como o espírito da mata tinha sussurrado no ouvido do pajé. Mas a bizarrice não para por aí. Durante as buscas, um cão farejador do exército chamado Wilson, um pastor belga treinado, simplesmente desapareceu. As crianças, depois de resgatada, falaram que um cachorro bem parecido com Wilson tinha encontrado elas e que ficou ali protegendo elas por um tempo. No entanto, o Wilson nunca mais foi visto. Para os indígenas que estavam lá, isso não foi um acidente.
Wilson serviu como oferenda. Os indígenas que participaram da operação acreditavam fielmente que houve uma troca espiritual. Eles dizem que a Mãe Terra, ou os espíritos da selva, não libertariam as crianças sem receber algo em troca. Mas parece que teve um momento que o cachorro chegou a ser visto pelos militares a poucos metros de distância, mas ele agia de forma estranha, como se estivesse em transe ou encantado, e corria para dentro da mata sempre que tentava resgatá-lo. Então podemos concluir que a floresta entregou as 4 crianças, mas em troca ficou com o Wilson. E confesso, galera, isso aqui me deixou bem triste. Essas crianças sobreviventes também relataram a presença de uma entidade que ficou com elas o tempo todo, algo que as mantinha calmas enquanto o mundo inteiro procurava por elas. Os militares, que antes eram céticos, terminaram a operação respeitando profundamente os rituais indígenas. O general que comandou a busca chegou a admitir que a união entre os mapas do GPS e os mapas espirituais dos indígenas foi o que realmente salvou os irmãos. No final das contas, o documentário mostra que na Amazônia a ciência só chega até certo ponto. Depois disso, é o conhecimento dos indígenas que resolve quando o bicho pega de verdade. Eles sempre, menosprezaram o nosso conhecimento. Muitos desses voluntários indígenas desconfiam do exército. É que eles se preparam para a guerra. Mas eles nunca foram preparados para uma missão assim. As pessoas que moram perto da Amazônia entendem que essa floresta não é habitada apenas por animais, e sim por outras presenças que até então é desconhecida pela ciência, mas que os moradores da região reconhecem essas presenças como guardiões ou encantados. Todo território tem seus guardiões, os seres que cuidam dele. Por que a gente não achava elas? Elas estavam lá. Não acabava mais. Conforme você vai adentrando a floresta amazônica, mais próximo de uma realidade paralela você fica. Para a ciência, a mata é pura biologia, mas para quem já é acostumado a entrar na mata todos os dias, diz que ali é um portal. A Amazônia tem um efeito quase que psicodélico nos nossos sentidos. Lá dentro, o tempo não corre igual aqui fora, e o espaço se dobra. Sabe aquele conceito das backrooms, que é bem conhecido por aí fora como aqueles lugares infinitos onde você caminha e parece que tá sempre no mesmo lugar? Bom, a Amazônia é a backrooms daqui do Brasil. Mas imagine a seguinte cena: você tá lá no meio da floresta amazônica, você já tá andando há um bom tempo, mas você percebe que passou pelaquela mesma formação de árvore há uns 10 minutos atrás. Mas isso é praticamente impossível, porque você só andou em linha reta. Aí que você começa a perceber que a floresta começa a brincar com seus sentidos. Às vezes, a floresta que antes estava barulhenta simplesmente ficou no completo silêncio. De repente, ali no meio do nada, você simplesmente enxerga uma borboleta gigante de 30 centímetros com um azul cintilante e com uma envergadura que nenhum livro de biologia jamais catalogou e que te faz ficar hipnotizado. E então você, encantado com aquilo, decide seguir cegamente essa borboleta por um tempo, mas logo percebe que ficou ainda mais perdido. Meu amigo, esses são relatos mais comuns de se ouvir por aí de alguém que já se perdeu na floresta. E basicamente isso é a Amazônia manipulando o ambiente só para brincar contigo. E reza para não ver coisas ainda mais bizarras no meio do mato, porque quanto mais medo você sentir, mais você alimenta esses fenômenos esquisitos no meio da mata. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal.